primeiro lugar, eu gostaria de pedir que fosse somado o meu tempo de líder na minha manifestação agora junto às pequenas comunicações, para não ter que usar 2 vezes a tribuna. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, nós fizemos uma visita no início da semana e tivemos uma conversa muito boa com a gerente do serviço, que nos passou uma série de informações que eu queria até compartilhar com a comunidade. Em primeiro lugar, há um desconhecimento muito grande a respeito do serviço que é prestado pelo SAMU, pelo Serviço de Urgência e Emergência do SAMU. E o município, ao invés de utilizar os recursos que tem para trazer a público as informações a respeito do serviço, muitas vezes utiliza os recursos para fazer propaganda e não traz a informação. A própria gerente do serviço se ressente disso, porque diz que muitos telefonemas que são dados para o SAMU, o 192, não são casos de urgência e emergência. Frequentemente as pessoas ligam, inclusive, para saber onde é que tem que levar o filho, como é que deve proceder, informações, está faltando informação nessa área da saúde em Pelotas. E as pessoas acabam utilizando o 192 para isso. Pior ainda, 18% dos chamados, e eu tenho dado aqui de janeiro de 2015, 18% das chamadas são trotes. Isso corresponde a 2.530 telefonemas. Não é pouca coisa. 2.530 vezes o SAMU foi chamado e era trote. 18%. Isso também tem um custo altíssimo. E sem falar que o deslocamento para uma atividade que depois se verifica que não é verdadeira, deixa a descoberto uma real que pode estar acontecendo naquele mesmo momento. Nós não temos uma estrutura tão grande que viabilize esses atendimentos diversificados. Então, o apelo feito pela gerência ali, e nós queremos a concordância de todos os demais vereadores, é para que se crie uma legislação municipal que puna o trote. Nós fizemos um cálculo rápido e verificamos ali que em torno de R$300 se gasta para esse deslocamento. Então, que se coloque, a título de penalidade, uma multa de R$600 para quem der trote. Para ter a penalidade, né? Não é só o pagamento do custo, mas para punir. Quem estiver dando trote vai pagar R$600 de multa. E se reincidir, dobra R$1.200 de multa. Nós estamos preparando um projeto de lei para que o município de Pelotas tenha essa legislação punitiva para o trote em relação ao SAMU. Muitas vezes o apelo, pura e simplesmente, para as autoridades, o público, ele não resolve. A gente tem que ter a punição para aqueles que dão trote. Claro, nós temos um problema aí. Grande parte dos trotes que são dados, eles vêm de telefones públicos de dentro das escolas. Em grande parte se verificou que são telefones públicos dentro das escolas. E mais, frequentemente são jovens ou até crianças que dão o trote. Então aí vai ter que ter uma preocupação também dos pais, dos responsáveis pelas crianças, para instruir em casa que não dá para cometer esse tipo de infração, até porque vai passar a ter uma repercussão econômica importante também para quem descumprir. Mas, além desse tema, que a Comissão de Saúde, na visita que fez lá, o Serviço SAMU, pôde levantar, se apropriar, e agora vai fazer essa proposição de uma lei municipal, nós também fizemos uma visita ontem na Santa Casa de Misericórdia, uma visita para constatar lá a nova estrutura, o novo serviço de retaguarda, uma sala de recuperação para 10 leitos que a Santa Casa construiu, uma estrutura modelo, né? Eles lá na direção da Santa Casa até nos disseram que o hospital responsável para quando vem uma autoridade da nossa região aqui ficar de sobreaviso é a Santa Casa, pela estrutura que tem. E realmente a estrutura
da sala de recuperação nova que foi construída é excelente, a gente, visivelmente bem aparelhada. Mas os dirigentes da casa nos trouxeram uma reclamação preocupante. Nós vamos encaminhar para a secretaria e vamos investigar para sermos justos aí. Eles dizem o seguinte: só no serviço de traumatologia, o município de Pelotas, de outubro de 2013 a julho de 2014, deixou de repassar 4,5 milhões de reais. 4,5 milhões de reais é a dívida, segundo os dirigentes da casa, que o município de Pelotas tem com relação ao serviço de traumatologia. E a falta desses recursos impede que a Santa Casa possa colocar à disposição do município de Pelotas esses 10 leitos, que agora a estrutura física existe, mas que para manutenção precisa de médicos, precisa de enfermeiros, precisa de todo um suporte, né? Não é só a área física, é também o suporte dos técnicos, dos médicos, dos medicamentos. Tudo isso está sendo inviabilizado por conta dessa dívida que o município de Pelotas tem com os hospitais em geral, e especificamente com a Santa Casa de Misericórdia. Nós sabemos as dificuldades. Desde de outubro de 2013, vereador Adinho, até julho de 2014. Isso é que foi nos passado. Esse período é que está em atraso. Mas só que, claro, eles ficaram com um investimento que foi feito, um gasto que foi feito sem o aporte. Eles ficaram com um rombo nas suas contas e com grande dificuldade de levar adiante os serviços que prestam na área de traumatologia, exatamente por falta desse aporte de recursos. E nós sabemos aí o drama que a população de Pelotas vive em torno da questão da traumatologia. Todos os dias alguém na Comissão de Saúde reclama de que está há meses esperando uma cirurgia. Meses. As pessoas às vezes ficam com uma ruptura, quebrado, uma clavícula, uma coisa menos grave, eles ficam meses esperando pela intervenção e muitas vezes não tem intervenção. Frequentemente pessoas idosas estão nessa fila aguardando por uma cirurgia. Nós tivemos casos graves de pessoas que, por terem ficado muito tempo com um braço quebrado, um dedo quebrado, houve complicação. A pessoa de mais idade, às vezes porque não pode se locomover, tem um pé quebrado, por exemplo, fica sem poder se locomover, e por conta da idade, há um agravamento de outras doenças por falta da locomoção. E assim por diante, nós temos inúmeros casos, ainda hoje acontecendo em Pelotas, e especificamente nessa área, trazendo uma série de graves consequências para a nossa população. Então é um apelo que nós fazemos publicamente para que o município de Pelotas coloque em dia os recursos que deve para a Santa Casa e para os hospitais em Pelotas, para que nós tenhamos aí uma ampliação e não uma diminuição do serviço. E mais, foi anunciado, inclusive, que na conversa última que tiveram com os hospitais, o município de Pelotas, ao invés de apontar para uma melhoria do aporte de recursos, está anunciando que haverá redução de repasse de recursos para os hospitais. Então, não só nós temos aí um déficit ainda em torno de 200 leitos hospitalares, e quem dá o suporte dos leitos são os hospitais filantrópicos e a FAO, né? Não só nós temos problemas, como foi anunciado que haverá uma redução no repasse. Cerca de R$180 mil a menos a secretária está apontando que irá repassar para os hospitais. Quando nós sabemos que a Secretaria Municipal não repassa R$1 sequer de recursos próprios do município para os hospitais. Nada. Tudo é repasse da União, repasse do Estado. E nós aprovamos aqui, no plano plurianual, por uma emenda que foi proposta por mim, e depois, anualmente, eu tenho colocado na lei orçamentária, todos os anos, um aporte de R$43.800.000 a mais com recursos próprios. Significa dizer, com impostos municipais, com ISS, com IPTU, com recursos próprios,
que o município passa a arrecadar, tendo em caixa o dinheiro, está lá já no plano plurianual, está na lei orçamentária. Anualmente o município poderia fazer um aporte de pelo menos 10 milhões e 300 mil, só por conta dessa emenda. Não estou falando nem no caso de poder fazer um remanejamento, que é possível. A qualquer momento o próprio prefeito pode dizer, olha, eu tenho que botar mais verbas na saúde, vou fazer um remanejamento, propõe para a Câmara, faz o remanejamento, não há problema. Mas não precisa nem fazer isso, já está lá. Nós temos aprovado mais de 10 milhões e 300 mil por essa casa de recursos próprios, não é a verba que vem da União, não é a verba que vem do Estado, para colocar na saúde pública em Pelotas. Agora, a Câmara de Vereadores não pode colocar os recursos. Pode, como fez, prever no orçamento, deixar no orçamento público a previsão. E isso essa casa fez por unanimidade. Não teve um só vereador que tenha sido contrário. Agora, cabe ao Executivo executar. Quem tem que fazer o aporte de recursos é o Poder Executivo. Então, o apelo que nós estamos fazendo aqui, publicamente para a secretária, eu já fiz isso pessoalmente, mas também não tem resolvido. As reuniões que eu tenho feito com a secretária, ela é sempre muito gentil, muito atenciosa, mas não tem resolvido. A gente vai lá com um rol de reivindicações da comunidade, como esta, na traumatologia, com o rol de reclamações, como a questão dos leitos hospitalares, que faltam. Ela conversa com a gente, nos oferece cafezinho, é gentil, é educada, mas eu volto no mês seguinte e a pauta não foi vencida, continuam os mesmos problemas, continua reiteradamente os mesmos problemas. Nós estamos dispostos, vamos lá de novo para conversar com a secretária, para levar as novas reivindicações, mas quando aparece uma superlotação no pronto-socorro, como nós tivemos agora, estamos tendo agora, nesse momento, em fevereiro, que não é nem época para isso, de mais de 40 pessoas nos corredores do pronto-socorro, o que me vem em mente? A falta dos leitos hospitalares. Me vem em mente que essas pessoas que estão ali, nos corredores do pronto-socorro, elas estão ali por falta de leitos hospitalares. E nós não podemos admitir, eu até coloquei na rede social isso, no Facebook, e algumas pessoas disseram, não, mas sempre foi assim, Marcos. Olha, eu vi até no Fantástico, em outros lugares também é assim. Nós não podemos aceitar uma situação como essa. E se nas outras cidades, a Câmara de Vereadores deles, a comunidade daquelas outras cidades não se rebela, não reage, não exige a dignidade no atendimento que todos merecem ter, bom, isso é um problema das outras câmaras de vereadores, das outras cidades, mas nós não podemos admitir isso. Nós, na nossa cidade, não podemos admitir que as pessoas sejam tratadas dessa forma. Nós temos que criar essa consciência coletiva e reagir diante de um tratamento desumano que está sendo dado quando nós superlotamos o pronto-socorro de Pelotas, como acontece frequentemente. Eu mesmo fui ao Ministério Público do Trabalho e denunciei as péssimas condições de trabalho que estão submetidos os profissionais também, porque isso é outro lado da moeda. Para além do mau atendimento, que é quando tu tens que colocar um senhor idoso numa maca estreita, ele ali podendo ficar sem a menor privacidade, o outro se alimentando, o outro trocando a fralda. E nós temos também um outro aspecto, que são os profissionais sujeitos a uma situação ali de estresse emocional constante, com a população toda pressionando, pedindo um leito, exigindo um leito, e quem recebe essa carga toda de pressão é o profissional da saúde que está ali. Pois eu levei ao Ministério Público do Trabalho uma denúncia exatamente nesse sentido. Recolhemos aí as fotografias, os depoimentos de várias pessoas que, claro, não quiseram manifestar publicamente, mas que fizeram essa reclamação, que vivem numa situação também de estresse emocional constante nos corredores do pronto-socorro, quando abarrotado, a população reclama com razão de que merece um leito hospitalar. Ontem o vereador Ricardinho trouxe a notícia excelente de que o Tribunal de Justiça, pelo menos, nos deu um instrumento agora a mais. O Tribunal de Justiça agora restabeleceu a multa para quando uma pessoa, um cidadão, e anote aí o cidadão que está nos ouvindo,
Quando um cidadão que tem direito a um leito clínico ficar mais de 72 horas nesse leito, nessa maca no corredor do pronto-socorro, ele pode pedir a aplicação de R$10.000 contra o município de Pelotas. Se for um caso de leito de UTI, 48 horas depois, o cidadão pode pedir a aplicação da multa. Isso é um instrumento importante. Como muito bem falou o vereador Ricardinho ontem aqui na tribuna, nós tivemos uma experiência muito boa. Quando era R$50.000 a multa, os corredores do pronto-socorro ficaram vazios. Quem sabe agora, a população sabendo desse instrumento importante da multa, que pode ser aplicada no município pelo abandono das pessoas nos corredores do pronto-socorro, a gente possa ter uma melhoria, cutucando, empurrando, forcejando, a gente possa ter uma melhoria no atendimento da saúde pública em Pelotas. Obrigado.